Eu já estava na estrada há horas, quase no fim do meu turno, quando o aplicativo apitou uma última corrida. Era para um hotel chique no centro da cidade. Normalmente, essas corridas são rápidas, sem muito papo, então aceitei. Precisava fechar o dia com mais uma grana. Quando cheguei ao hotel, vi o casal na porta. O homem era alto, bem vestido, com um terno impecável e uma expressão que transbordava calma e confiança. Ao lado dele, a mulher parecia uma sombra. Estava visivelmente desconfortável, o rosto pálido, os olhos fundos, como se não tivesse dormido há dias. Seus cabelos loiros estavam bagunçados, e o vestido que usava parecia bom, mas mal ajustado ao corpo frágil. Notei uma coisa que me deixou com um nó no estômago. Havia marcas no pescoço dela, pequenas cicatrizes avermelhadas, como se tivesse sido presa por correntes. O homem a segurava pelo braço gentilmente, mas algo naquele gesto parecia errado. Ele abriu a porta para ela com um sorriso, como se fosse o mais perfeito cavalheiro. Quando ela entrou no carro, olhou para mim por um segundo. E foi nesse momento que senti um arrepio. Era um olhar desesperado, mas disfarçado. Algo estava muito errado. Assim que ambos se acomodaram no banco de trás, ele me deu o endereço com um tom educado, mas firme. Era um bairro luxuoso, onde só mora gente rica. Ele falou calmamente, como quem estava acostumado a dar ordens, e por um momento tentei me convencer de que tudo estava bem. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Talvez fosse só uma briga de casal. Mas então a corrida começou. O silêncio no carro era pesado. Eu olhava pelo retrovisor de vez em quando, tentando não ser óbvio. Ela estava imóvel, mas seus olhos buscavam os meus a todo momento. Era como se estivesse tentando me dizer algo sem palavras. Em determinado momento, ela cruzou os braços e puxou as mangas do vestido, revelando mais marcas nos pulsos. Aquilo me deixou gelado. Ela começou a mexer no celular, tremendo um pouco. Seus dedos hesitavam, e percebi que, sem que ele notasse, ela estava tentando digitar algo, escondendo a tela. Tentei focar na estrada, mas era impossível não sentir o clima estranho entre eles. O homem mantinha a postura impecável, sentado reto, olhando pela janela, como se estivesse indo a uma reunião importante. De vez em quando ele olhava para ela e sorria, mas o sorriso nunca chegava aos olhos. Num dado momento, ela deixou o celular cair no chão do carro, e quando se abaixou para pegar, olhou para mim com um desespero silencioso. Quase perguntei se estava tudo bem, mas o homem foi mais rápido, se inclinando para pegar o celular para ela, como se estivesse cuidando de uma criança. Ele entregou a ela com aquele mesmo sorriso, e depois me lançou um olhar no retrovisor cortante, como se soubesse que eu estava observando demais. Meu coração acelerou. Tudo dentro de mim gritava que algo estava muito errado, mas o que eu podia fazer? Estávamos em uma parte tranquila da cidade, com as ruas vazias àquela hora da noite. Se eu dissesse algo, poderia piorar as coisas. Continuamos o trajeto, e ela começou a tamborilar os dedos no banco, nervosa. Foi então que fez algo que me deixou completamente alerta. Começou a mexer na janela do carro, tentando abri-la lentamente, como se buscasse uma chance de escapar. O homem notou e, calmamente, puxou a mão dela de volta para o colo, como quem cuida de alguém que não está bem. Tudo sob controle, ele disse, mais para mim do que para ela. Minha mente estava a mil. Será que eu deveria parar o carro? Tentar fazer alguma coisa. Mas e se eu estivesse errado? Eu podia estar confundindo tudo, criando uma história na minha cabeça. Ou pior, e se eu tentasse interferir e as coisas dessem muito errado? Depois de mais alguns minutos tensos, chegamos ao endereço. Era uma mansão imponente, cercada por muros altos e câmeras de segurança. Ele me pediu para parar em frente ao portão principal. A mulher olhou para mim uma última vez, antes de sair, os olhos cheios de medo. E eu, congelado no volante, sem conseguir reagir, apenas observei, enquanto o homem a guiava para fora do carro, segurando firme o braço dela. Eles caminharam em direção à entrada da casa. O portão se abriu lentamente, e enquanto eles sumiam atrás daquelas paredes luxuosas, a única coisa que eu podia pensar era: o que diabos estava acontecendo ali?
Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o homem parou e olhou para trás direto para mim. Sorriu de novo, só que dessa vez o sorriso parecia mais ameaçador. Liguei o carro e fui embora, sem olhar para trás. Meu estômago revirava, e o arrependimento de não ter feito nada me sufocava. E se ela realmente estava tentando pedir ajuda? O que eu poderia ter feito de diferente? Até hoje, sempre que penso naquela noite, fico me perguntando o que realmente aconteceu dentro daquela casa. Era uma noite de sexta-feira, a última corrida do dia. Peguei um passageiro no centro por volta das 11h30. O cara era discreto, não falava muito. Usava um boné que escondia metade do rosto e uma jaqueta pesada, apesar do calor. Não fiz perguntas, só perguntei o destino, como sempre. Quero ir para o bairro Jardim, na rua da Estação Antiga, disse ele com a voz baixa. Um lugar que não é exatamente uma rota popular. Longe, isolado, mas pagava bem. Aceitei a corrida, mas senti um arrepio estranho na espinha. Ignorei, pensando que era apenas cansaço. O silêncio no carro começou a pesar. O rádio estava desligado e o cara ficava mexendo no celular o tempo todo, mas sem dar sinais de estar mandando mensagem ou falando com alguém. Só a tela acendendo e apagando, como se estivesse esperando alguma coisa. O único som era o do motor do táxi e o leve zunido dos pneus na estrada. Quando passamos pelos bairros mais movimentados e começamos a entrar nas áreas mais vazias, ele finalmente quebrou o silêncio. Você pega a corrida aqui até tarde, né? Respondi que sim, mas sem muito entusiasmo. Era só conversa de passagem, mas tinha algo na maneira como ele falou que me deixou com os nervos à flor da pele. Sabe quando o tom parece calculado demais? Como se estivesse tentando me testar. Ele ficou em silêncio de novo por um tempo. Eu olhei pelo retrovisor. Ele estava encarando a rua com uma expressão indecifrável, quase como se estivesse esperando algo. De repente, ele mexeu na mochila que carregava no colo. Eu notei porque o zíper fez um barulho seco. Automaticamente, meus olhos se voltaram para a mão dele, esperando ver o que ele ia tirar. Um caderno, uma garrafa, qualquer coisa normal. Mas ele apenas abriu um pouco a mochila e fechou de novo, sem tirar nada. Tensão pura. Chegamos à tal rua da Estação Antiga, escura, deserta, um beco sem saída com poucos postes de luz e um clima que lembrava cenas de filme de suspense. Pode parar aqui, disse ele com a voz ainda mais baixa. Obedeci e ele começou a abrir a porta, mas parou. A mão dele pousou lentamente no banco ao lado dele, como se estivesse pensando em algo. Teve um assassinato aqui recentemente, né? Zrenia, ele perguntou de repente. Eu congelei. Sim, tinha ouvido algo nas notícias sobre um corpo encontrado ali nas redondezas, mas por que ele estava trazendo isso agora? Antes que eu pudesse responder, ele me encarou pelo retrovisor. Pela primeira vez desde que entrou no carro, eu vi os olhos dele. Frios analisadores. Acha que pegaram o cara que fez isso? Ele perguntou, inclinando o corpo para a frente, quase entrando no banco da frente. Engoli seco e tentei parecer calmo. Acho que sim. Pelo menos foi o que disseram na TV. Ele não respondeu de imediato, só deu um pequeno sorriso, como se soubesse algo que eu não sabia. Abriu a porta, saiu do carro e foi andando devagar pela rua, desaparecendo na escuridão. Fiquei ali sentado por alguns segundos, com o motor ainda ligado, o suor escorrendo pela testa. Meu instinto me dizia que havia algo errado, muito errado, mas eu queria ir embora dali o mais rápido possível. Quando fui engatar a marcha para dar ré e sair daquele lugar, ouvi um barulho no banco de trás. Olhei pelo retrovisor e ali, no banco, estava a mochila que o passageiro carregava o tempo todo. Ela estava levemente aberta. O que fazer? Sair do carro e jogar a mochila fora? Chamar a polícia? Meu coração estava disparado e minha mente rodava em círculos. O que tinha dentro daquela mochila? Não tive coragem de abrir. Coloquei a mão na maçaneta da porta, pronto para sair e deixar aquilo para trás. Mas então, o celular dele vibrou.
A tela acendeu. Uma mensagem. Já fez o que tinha que fazer? Fiquei paralisado. E então veio outra mensagem. Agora é com você. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal do homem na rua, mas estava tudo deserto. Só que, de alguma forma, eu sabia que ele ainda estava por perto, me observando. Arranquei com o carro e desapareci na noite. Era para ser uma noite como qualquer outra, mas o cansaço estava me vencendo. Eu já vinha há semanas em um ritmo alucinante, mal dormindo e tomando remédios para manter os olhos abertos durante o turno da noite. Os remédios ajudavam no começo, mas ultimamente eu andava confuso, com as percepções meio embaralhadas. Eu só queria pegar uma última corrida e ir para casa, mas quando o aplicativo tocou, marcando uma corrida num bairro abandonado da cidade, algo me fez hesitar. Aquele lugar tinha uma história sombria. Antes um bairro próspero, com famílias e pequenas lojas, ele foi aos poucos sendo esvaziado quando uma grande construtora prometeu demolir tudo para construir condomínios de luxo. Mas o projeto nunca foi para frente. Disputas judiciais, protestos e problemas com investidores acabaram deixando o bairro em ruínas. As famílias que resistiram foram forçadas a sair, e o lugar acabou virando uma zona fantasma, com prédios caindo aos pedaços e ruas desertas. Ninguém tinha motivo para ir até lá, especialmente à noite. Mas o pagamento era bom. Eu estava cansado demais para pensar direito, então aceitei a corrida. Cheguei ao local de partida e uma mulher apareceu da escuridão. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra, vestindo um casaco simples e carregando uma bolsa pequena no colo. Não me olhou, não deu muita atenção, apenas disse o destino. Uma rua no coração daquele bairro abandonado. Eu senti um calafrio, mas atribuí ao cansaço. Talvez fosse o efeito dos remédios. Talvez só a tensão de dirigir em um lugar tão desolado. No caminho, o silêncio era pesado. A cidade parecia cada vez mais distante à medida que nos aproximávamos daquele bairro esquecido. A mulher ficou olhando pela janela, absorta, como se soubesse muito bem para onde estava indo. Eu tentei quebrar o silêncio. É raro alguém pedir uma corrida para esse lado, comentei sem esperar muita resposta. Ela demorou a falar. Continuou olhando pela janela por alguns segundos, depois disse, quase em um sussurro, esse lugar guarda muitas histórias. Aquilo me deixou desconfortável. Talvez fosse o cansaço ou os remédios, mas algo no jeito dela falar me fez sentir que havia mais naquela corrida do que eu poderia entender. A sensação de que algo estava errado crescia conforme nos aproximávamos. Quando estávamos perto, o bairro começou a surgir na paisagem. As ruas eram escuras e vazias, com prédios antigos, muitos com as janelas quebradas ou cobertas de tapumes. A vegetação tomava conta das calçadas e não havia viva alma por ali. Parecia um cenário de filme, só que eu estava vivendo aquilo. O desconforto virou um nó no estômago. Você conhece a história daqui, não conhece? Ela perguntou de repente, a voz suave, mas carregada de algo que eu não conseguia decifrar. Assenti, tentando manter o foco. Sim, ouvi falar. O bairro foi abandonado depois que a construtora desistiu de demolir tudo. Ela sorriu de lado, um sorriso que não combinava com o tom de sua voz. Histórias de demolição e abandono. Mas há coisas que as pessoas preferem esquecer. O jeito que ela disse isso me fez arrepiar. Eu não sabia ao certo do que ela estava falando, mas a tensão no carro aumentou. Talvez minha mente estivesse me pregando peças, cansada demais para processar as coisas direito. Àquela altura, eu já não sabia mais o que era real ou fruto da minha exaustão. A cada quilômetro que avançávamos pelas ruas desertas, mais eu sentia que havia algo estranho no ar. As casas destruídas, os prédios desmoronando, era como se o bairro inteiro estivesse sufocado por uma história que ninguém queria lembrar. Não foi só a construtora, ela murmurou, como se falasse com alguém além de mim. As pessoas que ficaram aqui, elas nunca saíram de verdade. Aquela frase me atingiu como um soco. Será que ela estava delirando?
Ou seria o efeito do cansaço fazendo minha mente distorcer as coisas? Minhas mãos começaram a suar no volante e o desconforto virava uma sensação de perigo iminente. Eu pensei em perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas antes que eu pudesse falar, chegamos ao destino. O prédio era como todos os outros ali, destruído, com janelas quebradas e portas caindo aos pedaços. O mato crescia desordenado ao redor e o silêncio absoluto fazia o lugar parecer ainda mais sinistro. Ela me pediu para parar e eu obedeci. Quando desliguei o carro, o silêncio parecia esmagador. Ela saiu do carro com calma, como se estivesse completamente à vontade naquele cenário desolador. Eu suspirei de alívio, achando que tinha finalmente acabado. Peguei a bolsa pensando em chamá-la, mas ela já tinha desaparecido entre os prédios. Abri a bolsa para tentar achar algum documento e foi aí que algo me deixou realmente intrigado. A identidade dela estava lá, mas a data de nascimento não fazia sentido. De acordo com o documento, ela deveria ter mais de 50 anos, muito mais do que aparentava. Eu me senti tonto, o coração acelerado. O que estava acontecendo? Será que o cansaço extremo e os remédios estavam me fazendo perder o controle da realidade? Para piorar, quando olhei para o aplicativo para finalizar a corrida, o nome que apareceu não era o dela. Era o nome de alguém que havia morrido no incêndio que começou quando alguns moradores se recusaram a deixar o bairro na época da disputa com a construtora. A essa altura, eu não sabia o que pensar. Minhas mãos tremiam e tudo o que eu queria era sair dali. Liguei o carro e acelerei pelas ruas desertas, o mais rápido que pude sem olhar para trás. Mas por mais que tentasse me convencer de que tudo aquilo era fruto do cansaço ou dos remédios, algo naquela noite e naquela mulher não saía da minha cabeça. Até hoje, sempre que passo por aquele bairro, sinto um desconforto profundo. Talvez minha mente estivesse jogando comigo, talvez não, mas algo sobre aquela corrida ficou comigo, como se o passado daquele lugar ainda estivesse esperando para ser descoberto.